gente, boa noite. Boa noite, quem já tá aqui comigo. Opa! Quem tá aqui comigo, dá um oi aí. Boa noite. Quem tá aqui comigo, me dá um oi. Dá um oi aí pra eu saber que você já entrou, já tá aqui comigo. Gente, vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre algumas situações que acontecem em nossas vidas, né? E a gente pensa assim, meu Deus, isso é um azar, né? Ai, não é possível, eu devo ser aquela pessoa que tem mais azar no mundo, né? E outras vezes a pessoa fala assim pra você, não, amiga, você tá sem fé, você não tá orando o suficiente, né? Você pede sem fé, por isso que você não recebe. Mas hoje nós iremos falar sobre situações que não é azar, não é falta de fé. Isso que está acontecendo na sua vida não é azar e nem falta de fé. Isso é algo espiritual que está acontecendo. E hoje nós iremos trazer a revelação disso que está acontecendo. Talvez você esteja pensando, Paulo, eu estou muito cansada. Paulo, não aguento mais. Paulo, eu estou muito cansada com essa situação. Eu não tenho forças para lutar. Se você está se sentindo assim dessa forma, você chegou no lugar certo. Porque hoje é o dia da tua vitória. Hoje eu vou te trazer, né? Durante toda essa jornada eu tenho te trazido explicações, eu tenho te trazido revelações do alto. E hoje também não será diferente. Hoje eu vou te trazer revelações de dentro da palavra para que você venha viver essa libertação, essa vitória, né? Esse cansaço vai cair por terra hoje. A tua vitória vai chegar hoje dentro da tua casa. O nome do Senhor será glorificado na tua vida, né? A palavra de Deus diz, gente, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Como vocês sabem, todas as segundas-feiras eu tenho feito a minha live no YouTube. Eu não sei o porquê. Hoje o YouTube travou a minha live. Eu estou até agora, 8h40. Estou iniciando a live agora no meu Instagram. Porque até 8h40 o Thiago estava tentando resolver o problema da live. Sendo que até 7h58 a live estava funcionando normalmente. O link foi feito às 4 horas da tarde. O link estava funcionando. O link foi testado várias vezes. O link estava funcionando até 7h50. Quando eu sentei aqui na cadeira para iniciar a live, às 8 horas da noite, o link parou de funcionar. O YouTube ficou rodando e não entrava a live de jeito nenhum. E eu comecei a orar e falando com Deus, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, tu me mostraste que hoje vai ser o dia de vitória de muitas pessoas. Senhor, tu me mostraste que hoje vai ser o dia de libertação de muitas pessoas. O que está acontecendo? E eu falei com Deus, falei, Senhor, isso não é meu, é teu, é para a glorificação do teu nome, é para o teu nome ser exaltado, é para que vidas venham ser transformadas e libertas. E o Senhor começou a falar comigo, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu falei, Senhor, de alguma forma o Senhor vai fazer isso acontecer. Aí o que aconteceu? Pela terceira vez o Thiago tentou no YouTube, o YouTube não funcionou. Ele fez 3 lives diferentes, gente. As 3 deram o mesmo problema. Falei, Thiago, tenta no meu Instagram. Quando o Thiago tentou pelo Instagram, na mesma hora o Instagram entrou. Então, por algum motivo que eu não sei qual é, o Senhor quer que essa live aconteça hoje no Instagram, gente. Eu creio que alguma vida vai entrar hoje, que não entraria no YouTube, vai entrar hoje pelo Instagram. E essa vida será impactada por essa mensagem. Essa vida vai receber algo extraordinário através dessa mensagem. Por que eu tô te trazendo essa introdução? Porque assim como o Senhor está falando comigo que algo extraordinário vai acontecer e que Ele me trouxe para o Instagram por este motivo, eu quero te convidar agora neste momento para que você venha compartilhar para outras pessoas também no Instagram, para que essas pessoas possam ser alcançadas e impactadas por esta live hoje, gente. Olha, todas as lives que eu trouxe aqui até hoje, né? Dentro dessas segundas-feiras, momentos com a palavra, todas elas foram de muita valia, foram muitas libertações. Eu tenho recebido muitos testemunhos
né? Tem pessoas vindo, né, que conseguem ter acesso a mim pessoalmente, vêm me abraçar, agradecendo pelo que elas estão vivendo, né, pela clareza que elas estão recebendo. Pessoas que já estão distantes me mandam mensagem no direct, falando: Paula, é impressionante como Deus falou comigo. Mas eu vou te falar uma coisa, de todas essas lives, eu tenho sentido dentro do meu coração que a live de hoje é a que mais irá impactar vidas. A live de hoje eu tenho sentido dentro do meu coração é a que mais vai trazer libertação. Então, talvez por isso a luta tem sido maior. Talvez por isso o desafio está sendo maior. Mas a palavra de Deus diz que quanto maior o desafio, maior é a vitória. Né? Onde o desafio foi grande, ali a vitória foi maior. Né? Deixa eu ver aqui, algumas pessoas já estão mandando comentários. Obrigado, pastor Daniel. A Sheila botou: Paulinha, recebi uma benção hoje para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus, Sheila. Isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas já estão entrando, né? Já tem 5 pessoas online. As pessoas estavam esperando pelo YouTube, né? Por isso está demorando um pouquinho mais para as pessoas chegarem aqui. Mas eu quero te convidar para você avisar aquela amiga que você sabe que iria assistir lá no YouTube. Avisa a amiga para entrar no Instagram, porque nós iremos iniciar agora a nossa live no Instagram, tá bom? Hoje, por conta dessa situação que aconteceu, tá bom? Então, vamos lá, porque tem muita coisa para Deus falar conosco nesta noite ainda, para a glória e a honra do nome do Senhor, né? Vamos lá, o que tem acontecido na sua vida não é azar, não é falta de fé, é algo espiritual. Assim como foi na minha vida, também é na sua vida. Eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe, né, uma vez, e falei assim: mãe, não é possível, algo de errado deve ter na minha vida, né? Eu devo estar muito azarenta, né? Ou então eu sou uma pessoa que não tem fé, que não alcança o coração de Deus, ou eu sou uma pessoa que Deus desistiu de usar, de trabalhar. O que está acontecendo? Eu não sei. E eu lembro que naquele dia a minha mãe ficou muito triste, né? Por toda a angústia ali que eu coloquei diante dela, que eu tava vivendo, eu tava chorando muito, tava muito triste. E eu colocando toda aquela dor ali, né, pra ela, explicando pra ela tudo aquilo que eu tava sentindo. E aí eu vim embora e ela falou que ela dobrou o joelho dela e começou a falar com Deus: Senhor, o que tá acontecendo? Por que ela tá vivendo isso? Por que tanta angústia que ela tá vivendo? Por que tantas portas fechadas? Por que tantas coisas acontecendo? E ali ela falou que naquele momento ela abriu a palavra do Senhor. E quando ela abriu a palavra do Senhor, saiu o livro de Jó. Deus falando que ele resolveu provar, né, aquela pessoa, mas que era por um propósito maior. E aí ela foi, me chamou, empolgada, para relatar o que tinha acontecido, né? Que Deus estava permitindo tudo aquilo acontecer na minha vida por um propósito maior. Confesso que eu não fiquei empolgada, eu tava muito triste, gente, eu tava muito angustiada. Eu falei: mãe, eu não tenho mais forças. Eu não sei como que Jó conseguiu, porque as minhas forças acabaram, eu não tenho mais força nem de levantar. Gente, tinha dia que eu acordava e falava assim: poxa, por que não é de noite? Por que eu não posso dormir novamente? Por que eu tenho que acordar? Por que eu tenho que levantar? Porque minhas forças tinham acabado. Eu lembro que teve um dia que eu sentei para orar e eu fechei os meus olhos. Eu comecei a orar: Senhor Deus, e quando eu comecei a falar Senhor Deus, o meu fôlego acabou. Eu fazia assim, eu não tinha forças para falar. E eu lembro que tinha algumas pessoas ali perto de mim, minha mãe tava nesse dia. E eu falei: gente, eu tô sem força, eu não consigo falar. E as pessoas começaram a orar por mim ali naquele momento. E eu falei: eu não sei o que tá acontecendo. A minha força tá acabando, meu fôlego, eu não tô conseguindo falar. Eu quero dormir, eu quero deitar, eu quero dormir. Era uma fraqueza que não tinha explicação, entende? Era uma luta que eu não sei explicar de onde vinha tanta dor, tanta dificuldade.
Mas o Senhor falou comigo, né, profundamente, não é azar, não é falta de fé, porque muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim, cara, ora! Se você orar, Deus vai mudar o teu cativeiro. Eu falo, não é possível. E assim como Jó, muitas vezes nós somos julgadas. Assim como Jó, muitas vezes as pessoas não acreditam naquilo que a gente relata. Muitas vezes as pessoas não entendem aquilo que a gente está vivendo. Mas é algo espiritual. Deus tem permitido tudo isso acontecer para que o nome dele seja engrandecido através das nossas vidas, para que a gente possa se aproximar mais dele, para que a gente possa entender mais das coisas de Deus, para que a gente possa viver mais, né, o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem sede, mais a gente vai estar perto de Deus, tá? Eu relatei aqui um pouquinho do meu testemunho para você entender que se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua história também, tá? Só quem tá aqui comigo, dá um glória aí para eu saber que você tá aqui comigo. Muitas pessoas já entraram depois que eu olhei aqui. Dá um glória para eu saber que você tá aqui comigo. Fala, Paulo, eu já compartilhei essa live, eu já entendi que hoje será um dia de libertação. Hoje será um dia em que o céu irá se rasgar na minha direção, dentro da minha casa, e o nome do Senhor será glorificado, né? Fala aqui, gente, quem já tá aqui comigo? A Tânia já mandou boa noite, seja bem-vinda, né? O Daniel botou glória a Deus, a Fernanda botou glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos começar aqui. Hoje nós iremos falar sobre apenas duas, gente. Eu escolhi apenas duas porque são inúmeras. São muitas raízes que podem causar essa situação, tá bom? Mas eu escolhi hoje duas para poder falar com vocês de raízes que muitas vezes não são tratadas dentro de nós. Por elas não serem tratadas, gente, essas coisas podem acontecer na nossa vida, né? E como eu falei, a gente vive achando que tá vivendo em um ciclo de azar, vive achando que as nossas forças estão se acabando, vive achando que pra gente não tem mais jeito, tá bom? Por isso eu vou falar hoje dessas duas raízes que podem estar causando isso na sua vida. Vamos lá. Você já sentiu que por mais que você pede perdão a Deus, que por mais que você pede perdão dos seus pecados, que por mais que você confesse os seus pecados diante de Deus, você vive sempre um ciclo vicioso que está sempre te puxando para cair naquela armadilha novamente? Você já sentiu isso? O povo tá botando aí a parte do Senhor Mariana, a parte do Senhor Daniele, a parte do Senhor Nena. Glória a Deus, gente, por vocês que estão entrando. Compartilhe essa live, porque hoje o Senhor vai trazer libertação neste lugar. Tá? Você já sentiu que você tá vivendo esse ciclo? Por mais tem uma situação, Paulo, eu vivo em santidade em, sei lá, em 90%, né, das áreas da minha vida, mas tem uma área que eu peço perdão a Deus, eu me humilho, eu me conserto, né? Eu sou uma pessoa que tem um caráter diante de Deus, mas eu sempre caio nessa armadilha. Tô sempre vivendo esse ciclo vicioso, sempre rodando nessa situação. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Aquela raiva que a gente sente constante dentro da nossa casa, aquele grito do nada que a gente dá com o nosso filho, com o nosso esposo, ou com a nossa esposa, né? Aquela angústia que a gente dá, aquele, né, que solta palavras ruins dentro da nossa casa, aquele desprezo que a gente dá para aquela pessoa que a gente ama, né? Muitas das vezes a gente se fecha e despreza aquela pessoa que a gente ama por algum motivo, né? Que a gente ficou triste, algo. E aí a gente acaba trazendo para aquela pessoa um tipo de vingança, né? Isso daí a gente
sente que a gente entristeceu o Espírito Santo. Gente, isso são tropeços que a gente vive e a gente pede perdão, e a gente pede perdão pro nosso filho, pede perdão pro nosso esposo, mas parece um ciclo vicioso. Já reparou isso que pode acontecer dentro de casa? Amor, vou te pedir quando você puder trazer um pouco de água pra mim. Eu tô falando muito e aí acabo engasgando. Gente, eu costumo dizer... Obrigada, amor. Peraí, gente, rapidinho. Eu costumo dizer, que, gente, que essas coisas que acontecem, né, que a gente pede perdão e tal, a gente acaba focando só na consequência e não na causa, né? A gente não tá percebendo a causa que está a causa que está causando é ótimo, né? A causa do problema. A gente tá focando na consequência. Então, assim, a gente vai e pede perdão a Deus porque grito muito dentro de casa. Eu peço perdão a Deus porque eu explodo muito com meu esposo. Eu peço perdão a Deus porque eu me iro muito com meus filhos. Eu peço perdão a Deus porque eu fico sem falar dias, né? Com a minha mãe, com meu pai, com minha avó, sei lá. Só que isso, gente, não é a causa do problema. Isso é a consequência do problema. E é isso que o diabo não quer que você saiba. Porque ele está confortável nessa situação de você estar só pedindo perdão pela consequência do problema. E quando a gente foca só na consequência do problema, a gente não traz a cura. Então, imagina, é igual o nosso problema físico, né? Se você tá focada só na consequência do problema, você nunca traz a cura verdadeira pro seu corpo. Vamos lá. Se você tá focado só na consequência, por exemplo, da dor nas costas, né? Tô com dor nas costas. Esse dia meu esposo tava falando sobre isso. Vou dar esse exemplo dele. Ah, amor, tô com dor nas costas. Aí ele focou na consequência, que é a dor das costas. Aí ele foi lá e tomou um remédio de dor muscular. A dor nas costas melhorou. Certo? Só que ele não resolveu o problema, ele não focou na causa. No dia seguinte, o que aconteceu? Ele estava com dor nas costas novamente. E ele foi lá e tomou novamente um remédio para relaxar o músculo. Ele melhorou novamente da dor nas costas. Mas no outro dia, ele estava novamente com dor nas costas. Gente, não vai ter cura. Por que não vai ter cura? Porque ele não está focando na causa, ele está focando só na consequência. Qual é a causa? O que está causando tanta dor nas costas? Ou é um travesseiro ruim, ou é uma postura ruim, né? Algo que ele está fazendo que está causando essa dor nas costas. Então, para que haja cura na solução, para que haja cura e solução para esse problema, ele precisa focar na causa. E da mesma forma é a nossa vida espiritual, tá bom? Então, essas coisas estão acontecendo e você não consegue ver a cura, por mais que você tente, né, resolver essa situação, pedindo perdão daquilo que aconteceu, porque você só tá focando na consequência, não está focando na causa. Percebe que hoje o assunto está sendo muito profundo? Percebe que hoje a nossa live está sendo muito profunda, vai trazer muita libertação? Já caiu ficha aqui para você que hoje, a live de hoje parece que é a mais importante de todos esses dias que a gente já viveu aqui juntas, gente, no momento com a palavra? Porque hoje vai trazer muita libertação. Eu vim construindo, gente, o amadurecimento de vocês até aqui, para que vocês conseguissem chegar hoje e receber tudo que eu tenho para dar para vocês hoje. Por isso foi necessário todas as lives anteriores. Se você não assistiu as lives anteriores, eu te convido, quando acabar aqui, você ir lá no meu canal do YouTube, tem todas as lives lá, e você poder assistir todas elas, para que você venha viver toda essa maturidade que eu vim construindo todo esse mês, tá? Para que você viesse chegar hoje aqui no dia 1º de dezembro, já com maturidade suficiente para viver
essa transformação, para viver essa libertação. Amém? Pode dar um glória aí para mim. Quem tá entendendo, quem tá aqui junto comigo, para eu saber que você tá aqui e que você tá recebendo de Deus, né? Toda essa palavra do céu, amém? Bota aí, gente. Gente, antes de eu entrar, né, nessas duas coisas que eu falei aqui, que podem ser a raiz, lembra que eu falei que são várias? Existem vários tipos de raízes. Hoje eu vou falar apenas de duas. Antes de eu entrar nessas duas aqui, eu preciso falar de um passo que vem antes disso. Antes de eu descobrir qual é a raiz, eu preciso trazer, gente, um alerta para vocês. Gente, já estamos em 10 pessoas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Gente, me ajuda aí. Se você compartilhar, a gente consegue chegar a 20. Se cada um de vocês compartilhar e convidar mais uma pessoa, nós iremos dobrar o número de pessoas aqui e chegaremos a 20 pessoas recebendo libertação hoje. E o nome do Senhor sendo glorificado na vida delas, tá? Então, antes de nós entrarmos nessas duas raízes, eu preciso te trazer algo aqui, tá? Somente pelo poder do Espírito Santo nós teremos a capacidade de viver o verdadeiro arrependimento dessas duas raízes. Não existe, gente, você acabar a live aqui e falar assim, tá bom, Paula, já entendi tudo, Senhor Jesus, me perdoa dessa situação, dessa situação, dessa situação. Gente, se você não estiver gerando o verdadeiro arrependimento, nada vai acontecer na sua vida, tá? Só vai acontecer essa libertação que eu vou trazer aqui para você se estiver dentro do teu coração gerado o verdadeiro arrependimento. Porque eu lembro que inúmeras vezes eu dobrei o meu joelho pedindo perdão de uma forma fria, sem entender, somente focada na minha bênção. Eu só tava pensando assim, meu Deus, Jesus precisa me perdoar para eu receber essa bênção. O meu coração não tinha arrependimento. Entende? O meu coração não tinha dor daquilo que eu tinha feito contra o Senhor. Então, se não existe o verdadeiro arrependimento, não existe perdão, entende? O perdão só funciona se existir um verdadeiro arrependimento. Paulo, como que eu vou produzir esse verdadeiro arrependimento no meu coração? É o que? A pílula mágica que eu tomo e o arrependimento chega no meu coração? Não! Tá? Existe uma fórmula para esse arrependimento chegar? Existe. E Jesus deixou essa fórmula pra gente. Qual é a fórmula? A fórmula para esse arrependimento chegar no nosso coração é você ter uma disciplina de adoração ao teu Deus, tá? Você colocar dentro do teu coração que o que mais importa no mundo é o teu momento de intimidade e de adoração ao teu Deus. E quando eu digo adoração, gente, presta atenção, porque eu caí nessa armadilha muitas vezes. Durante muitos anos eu caí nessa armadilha. Eu dobrava o meu joelho e eu falava assim, querido Pai, Deus eterno, Deus vivo. E naquele momento eu já me perdia e começava a falar, Senhor, visita o Tiago agora, visita minha mãe, liberta o meu amigo, liberta não sei quem, transforma não sei mais quem, e começava uma lista de pedidos gigante. Gente, lista de pedidos não é adoração, é intercessão. Entende, gente? A gente precisa entender a diferença de uma coisa para outra. E é muito chato, percebe que é muito chato aquelas pessoas que só te ligam para pedir. Você não fica chateada? Aquela pessoa que toda vez que te liga, teu telefone toca, você fala assim, ai meu Deus do céu, ela tá me ligando porque ela quer me pedir algo. Ela já tá me ligando porque ela quer me pedir alguma coisa. É muito chato. E da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus, né? E quando Deus começa a falar com a gente faz assim, desliga a ligação. Ai, tá bom, Deus, amanhã eu volto pra te ouvir.
Já fiz a minha lista de pedido, mas hoje não quero te ouvir, não. Amanhã eu volto. Hoje eu tô sem tempo, porque eu tenho que fazer comida. Eu ainda tenho que levar as crianças na escola. Eu ainda tenho que fazer o trabalho. Eu já tenho que entregar, né, o meu relatório pro meu chefe. Eu ainda tenho que fazer não sei o quê. Meu marido já tá chegando. Eu ainda não dei conta disso. Eu ainda não dei conta daquilo. Eu ainda não respondi fulana. E aí, Deus fica esperando, né? A próxima oportunidade dele falar com essa pessoa. E aí, quando chega no próximo dia, Senhor, meu Deus, aquele problema ainda não foi resolvido. Senhor, entra com socorro naquele problema, naquela situação. Entra, Jesus. E aí, quando Jesus vai começar a falar, minha filha, ai, tá bom, Senhor, tá bom, que eu tenho que correr aqui, que eu tenho que resolver um monte de situação. Gente, tá fazendo sentido pra você? Alguém já viveu algo parecido? Coloca aqui pra mim. Paulo, eu já vivi algo parecido. Paulo, toda vez que eu dobro meu joelho pra adorar, eu começo a pensar em um monte de coisa que eu tenho que interceder. Bota aqui pra mim, pra eu saber se tá fazendo sentido pra você ou se só eu que vivi, né? Toda essa trajetória aí dificultosa pra encontrar o caminho da adoração. Caminho da adoração, só o Espírito Santo é que pode te levar. Dobra os teus joelhos e fala, Espírito Santo, me leva pelo caminho da adoração. Me leva no caminho até a sala do trono do Pai para eu adorar em espírito e em verdade. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E se você tiver... Isso acontece assim mesmo, né, Mariana? Aí, a Mariana do meu time. E se você estiver ali naquele momento adorando o Senhor em espírito e em verdade, o Senhor que está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade vai te achar. E ele vai falar, opa, olha ali a minha filha, o meu filho, que está adorando em espírito e em verdade. E nesse momento que ele vê o filho e a filha adorando em espírito e em verdade, ele para contemplar. Gente, não tem como o Senhor parar para te contemplar e você não ser abençoada. Não tem como o Senhor parar para te contemplar e o Espírito de Deus não te envolver. Não tem como o Senhor parar para te contemplar a tua adoração. E o Espírito Santo começar a te mover de uma forma extraordinária, entende? Então, quando você começa a adorar... Daniel botou aqui, gente, é um desafio, pois a oração oscila entre adorar e pedir. Isso, Daniel. Mas se a gente começa a focar em adorar, olha o que acontece. O Espírito de Deus começa a nos envolver de uma forma sobrenatural. E aí, no momento que ele começa a nos envolver, envolver. Gente, foi extraordinário o que aconteceu comigo. O meu coração se quebrantou de uma forma que eu nunca tinha vivido aquilo. Eu nunca tinha vivido um coração quebrantado daquela forma. E aí eu comecei a me arrepender de verdade dos meus pecados. Começou a doer lá dentro, sabe? É como se eu começasse a entender de verdade o que o meu pecado causou em Jesus. E aí eu comecei a me arrepender, me lançar ali diante de Deus de uma forma que eu nunca tinha me lançado, sabe? E aí sim, aquele arrependimento alcançou o céu e trouxe o perdão sobre a minha vida, porque houve um arrependimento verdadeiro, entende? Naquele momento ali, eu comecei a ver as minhas vestes sendo limpas, eu comecei a ver o Senhor Jesus me lavando e me purificando daquele pecado, daquela imundície que eu estava apresentando a Deus. E depois disso, gente, tudo que eu apresentei a Deus, gente, isso tudo foi uma oração só, tá bom? Vamos lá. Primeiro foi a adoração, o aquebrantamento, o pedido de perdão. Depois que eu pedi esse pedido de perdão, eu vi as minhas vestes sendo limpas. E naquele momento, gente, tudo que eu apresentei a Deus naquele dia, gente, eu nunca recebi uma resposta tão rápida do céu como eu recebi naquele dia.
Eu só falei assim, Jesus, essa situação, essa situação, essa situação. E as coisas começaram, e Deus começou a responder. Eu lembro que isso era por volta de 2 ou 3 horas da manhã. E uma das respostas que eu recebi já foi às 4 da manhã. Pra vocês terem ideia de quanto que foi rápido as respostas que eu tive naquele dia. E eu comecei a falar, meu Deus, eu nunca vi tanta resposta tão rápido assim. Tudo de uma vez. Parece que Deus resolveu abrir o céu inteiro ao meu favor. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus diz que o que nos separa do Senhor é o pecado, tá? Eu trouxe toda essa introdução para você entender que antes de eu te revelar, né, algumas raízes que podem estar, né, te trazendo esses ciclos. Antes de você pedir o perdão, você precisa viver um coração quebrantado. E para você viver um coração quebrantado, você precisa viver essa... Ai, Jesus. Esse costume de adoração a Deus, entende? Você precisa viver esse dia após dia de adoração. Foram vários dias, gente, que eu tava ali adorando, até esse dia de romper, entende? Até eu viver esse rompimento, você saiu da conta. O que aconteceu aqui, Thiago? Tá tudo bem na live? Ah, tá. Aqui do meu roteiro. Vê aqui pra mim, enquanto eu tô falando aqui, você vê aqui, ó. Vê aqui que eu vou precisar do roteiro. Então, gente, voltando aqui, gente, desculpa, ó. Fica ligada aí, porque hoje a vitória tá muito grande, gente. Nunca vi isso, nunca saiu assim da conta do nada, sozinho, né? Vamos lá, o Thiago vai me ajudar aqui, peraí. Peraí, gente. Então, gente, para que a gente possa viver essa libertação, você precisa ter uma rotina de adoração. Durante essa rotina de adoração, você vai ver que o aquebrantamento vai vir. E nesse quebrantamento, esse arrependimento verdadeiro, você vai conseguir alcançar esse perdão que você precisa, tá? E depois que você alcançar esse perdão que você precisa, aí sim você vai começar a ver essas maldições, esses ciclos serem quebrados. Você vai começar a ver mudança dentro da tua casa, você vai começar a ver mudanças na tua vida. Aquele ciclo de que você sempre caía na mesma coisa, você vai ver ser quebrado, tá bom? Então vamos lá. Eu quero te pedir para você abrir agora no livro de Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 19. E o Thiago tá abrindo aqui o meu roteiro para eu poder conseguir ler o versículo contigo. Mas enquanto você abre aí, né, a tua Bíblia, você tá abrindo aí para você poder ler junto comigo. Eu quero te pedir também para você compartilhar essa live, gente, porque agora a gente vai entrar na parte principal, né, onde serão reveladas aqui as raízes que existem. Vamos lá, o Thiago já abriu aqui, já vou conseguir ler o versículo junto com vocês. Ó, Gálatas 5, versículo 19 até o 21, tá bom? E aí me fala aí, eu quero viver esse arrependimento verdadeiro. Só quem quer viver esse arrependimento verdadeiro, coloca, Paula, eu quero viver esse arrependimento verdadeiro. Bora aí, gente, coloca aí pra eu saber quem tá aqui comigo. E quem quer viver rotina de adoração traz aquebrantamento. Isso aí, glória a Deus. É a pastora, gente, é minha pastora. Coraçãozinho. Obrigado, pastora, pela ajuda. Vamos lá, gente. Vou ler aqui para vocês, tá? Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas que são semelhantes a essas. Aí Paulo fala, né? Eu advirto, como antes já os adverti.
os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, gente, é confortável para o inimigo da nossa alma que você esteja indo na igreja, que você esteja lendo a Bíblia, que você esteja até cantando no coral, mas praticando essas coisas. Por quê? Porque nada disso que você está fazendo, né, tá impedindo, né, dele estar sobre a tua vida. Por quê? Porque se as pessoas estiverem praticando essas obras da carne, ela não pode herdar o reino de Deus, entende? Então, por isso nós devemos focar nessas causas. Aqui está a causa de todos os nossos problemas. Quando a gente está produzindo isso, quer dizer que a gente não está produzindo o fruto do Espírito através da nossa vida. Porque a gente só pode produzir o fruto do Espírito se o Espírito Santo tiver acesso à nossa vida. Mas se a gente não tem uma vida de adoração, não tem um quebrantamento verdadeiro, não é envolvida pelo Espírito de Deus, nós não teremos condições de produzir com liberdade o fruto do Espírito, percebe? Por isso aqui, hoje está sendo tão importante, porque hoje é um dia de limpeza, um dia de esclarecimento de quais são as raízes que podem estar impedindo de você viver todo esse sobrenatural que Deus tem sobre a tua vida. Calma, que talvez você esteja pensando aí, Paula, mas eu não pratico imoralidade sexual. Paula, muito menos libertinagem. Paula, eu não sinto ódio das pessoas. Paula, em mim não existe embriaguez nem orgias. Então não faz sentido nada disso que você está falando. Calma, que eu também pensei isso a primeira vez que foi ministrada esta palavra na minha vida. Calma, que você vai entender e as fichas vão cair para você e a tua vitória vai chegar hoje. Fica tranquila e espera que até o final dessa live você vai entender tudo que o Espírito Santo quer falar contigo. Amém? Coloca um amém aí para eu saber. A minha avó, gente, coraçãozinho, ela botou, eu quero viver, isso aí, glória a Deus. Eu quero viver esse arrependimento verdadeiro, Mariana. Eu quero viver esse arrependimento verdadeiro, pastor Daniel. Glória a Deus por vocês, gente. O Senhor Jesus vai trazer hoje todo esse quebrantamento para cada um que está aqui, porque o Senhor não me trouxe para o Instagram à toa, tá bom? Algo Deus tem para fazer neste lugar. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Essas raízes, elas não nascem do nada. Não é do nada que você começa a ser a pessoa, né, que se ira à toa. Não é do nada que você é aquela pessoa que toda hora cai naquele pecado. Não é do nada que essa situação é construída na tua vida, tá? Ela vem se construindo aos poucos, em silêncio, disfarçada, para que você não venha perceber, para que as coisas venham ser de uma forma assim bem sutil, para que ninguém, né, traz assim, Jesus, é isso, né? Eu rejeito. Como as pessoas costumavam falar, né? O inimigo, ele não vem, né, com capa de lobo, com chifre, com rabo feio, pra te assustar e você repreendê-lo logo. Ele vem com uma cara, né, sutil, para que você não venha perceber. Da mesma forma, esses pecados, eles não vêm do nada sobre a nossa vida. Vai vindo de uma forma bem sutil, para que a gente não venha perceber e venha cair nessa casca de banana, tá bom? Hoje, tudo começa quando, gente, a gente está desconectado com Deus, tá? Existe uma desconexão em algum momento, tá, da nossa vida, ou antes da gente se converter. Houve algum momento que teve essa desconexão com Deus, ou na vida dos nossos pais, dos nossos parentes, né? Em algum momento houve uma desconexão com Deus. Nessa desconexão
Não, o inimigo ele teve um lugar dentro, né, da nossa linhagem ou na nossa vida, né? Ele teve um lugar ali para ele atuar, para ele implantar as obras da carne dentro das pessoas. E quando ele implanta essa obra, ele cria uma cultura nessa linhagem. Percebe uma coisa, gente? Parece. Vê se isso já aconteceu com você, né? Vê se você já pensou sobre isso. Gente, aquele pai traiu. E aí o filho vive também uma traição. Aquele pai casou 10 vezes e aí o filho também acaba casando 10 vezes. Já percebeu que isso acontece em muitas famílias? Gente, aquele pai vive endividado e aí o filho vive o mesmo ciclo do pai, cheio de dívidas. Aquela mãe, né, vive sendo traída e a filha vive, gente, aquele mesmo ciclo da mãe sendo traída. Parece que todo relacionamento que ela arruma, ela vive uma traição. Vocês já perceberam que esses ciclos eles se repetem na maioria das famílias? Por quê? Por conta disso, tá? Por conta dessa raiz, porque é uma raiz que ela vai se fixando na linhagem e aquilo vai virando como se fosse uma cultura daquela família, agir daquela forma, aquela brecha está aberta para que o mesmo espírito ruim venha ficar atuando na mãe, na filha, na neta, na bisneta. Enquanto esse ciclo não for quebrado, enquanto não houver um arrependimento verdadeiro nessa linhagem, esse ciclo ele vai só aumentando, tá? Então, se o pai devia 100, o filho vai dever 1.000. O neto vai dever 10.000, entende? Porque cada vez mais, né, o inimigo ele vai tendo mais força sobre aquela linhagem, se não houver o arrependimento. Por isso que essa live vai trazer todo o diferencial para a tua vida e para toda a tua casa. Porque através daqui, gente, você vai entender a importância do verdadeiro arrependimento. Entende? Então vamos lá. A mãe que pensava, eu não sirvo para nada. Aí a filha acaba pensando também, eu não sirvo para nada. O filho vive, sabe, uma sensação de autodepreciação, de inutilidade, porque isso daí precisa ser quebrado, entende? E só existe uma forma de ser quebrado, é através do verdadeiro arrependimento que a gente estava falando, tá? Alguns minutos atrás. Então vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre duas raízes. Uma será o homicídio e a violência. E a outra, o adultério e a imoralidade sexual. Sobre o homicídio e a violência. Talvez você esteja pensando, Paulo, nunca matei ninguém. Paulo, eu violento, não mato nem a barata. Vamos lá, calma. Aquieta o teu coração, porque hoje é dia de libertação, tá bom? Quando a gente fica criando blindagens, a gente não permite o Espírito Santo falar ao nosso coração. Então, sem blindagem, não precisa agora ficar se autodefendendo. Fica tranquila, só abre teu coração para que o Espírito Santo possa falar contigo nesta noite, tá? Homicídio, gente, não é só tirar a vida de alguém, pá, né? Não é isso, tá bom? Homicídio também, você pode tirar a vida de alguém, o desejo da pessoa de viver, o libido da pessoa de vida de algo, com a sua palavra, com o seu desprezo, com a sua indiferença, né? Então aqui eu creio que eu já esteja falando com muitas pessoas, né? Aqui eu creio que já muitas pessoas falaram, realmente, já falei uma palavra que realmente trouxe, né? Eu percebi que foi como uma facada no coração da outra. Ali você trouxe para aquela pessoa, né? Um desejo de não querer viver naquele momento, né? Você trouxe morte para aquela pessoa naquela área que você falou, né? Talvez se você tenha falado na área profissional, você trouxe uma morte para aquela pessoa na área profissional dela.
Lembra quando Jesus falou sobre o adultério, né? Ele trouxe ali para aqueles homens, né? A lei fala não para você não adulterar, mas hoje eu falo que se você pensar, você já adulterou. Percebe o quanto que Jesus trouxe a importância do princípio, a importância de você entender aquilo que você está falando, a importância de você entender aquilo que você está fazendo, a intenção do teu coração. Jesus, ele está muito mais preocupado com a intenção do seu coração. Então, ali quando você fala algo, né, que você traz morte para aquela pessoa, você está sim já cometendo o homicídio sobre aquela pessoa, uma violência sobre aquela pessoa, uma violência verbal sobre aquela pessoa. Não precisa ser só violência, né, física, mas hoje já até a própria justiça, né, ela condena a violência emocional, né, a violência através de palavras, violências através de atitudes. Então percebe o quanto isso traz prejuízos para outra pessoa e o quanto isso entristece o Espírito Santo. Então aquilo que começa numa coisa pouca, né, que era só uma palavrinha lá na tua bisavó, depois no tataraneto pode ser um homicídio de verdade, entende? Porque lembra que eu falei que vai aumentando a liberdade do inimigo se isso não for quebrado, se essa raiz não for quebrada, vai aumentando a liberdade. Então lá na vovozinha era só uma palavra, lá no tataraneto já é uma arma na cabeça, entende? Então vamos lá, gente. Ó, desprezo com palavras, com indiferença, né? Então você já vai anotando aí se existe, tá? Se você percebe assim, eu já fiz isso com alguém, anota para você não esquecer, porque quando você for orar pedindo a Deus o verdadeiro arrependimento, você vai apresentar a Deus, Senhor, eu preciso ter um verdadeiro arrependimento dessa situação aqui, desse dia que eu falei, ou que eu desprezei, que eu fiz isso aqui contra essa pessoa. Vamos lá. A violência, ela pode estar na agressão física também, mas ela não tá só ali, né? Na raiva que explode em casa, machuca aquela pessoa que nós amamos, no prazer escondido de ver o sofrimento ou a outra pessoa ser humilhada, né? Tipo, eu quero uma vingança daquela pessoa. Então você, muitas vezes, você fica feliz quando aquela pessoa está sendo humilhada. Você não fez nada contra aquela pessoa, né? Aquela pessoa fez algo contra você, mas você não fez nada. Senhor, eu vou esperar a justiça do céu. Olha como é que o inimigo te engana, né? Não é só você não, eu também caí nessa armadilha, tá? Olha que o inimigo tenta nos enganar. Aquela pessoa fez algo contra você, e aí você não fez nada contra aquela pessoa. Você falou, eu espero a justiça do céu. E aí você fica naquela, né, sede. E aí quando acontece algo ruim com aquela pessoa, você se alegra. Gente, isso não é o Espírito de Deus. Não é. Repreende em nome de Jesus. Isso não é o Espírito de Deus. Isso aí é o espírito do homicídio, da violência. Tá? Você se alegrar pelo outro estar sofrendo não vem de Deus. Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. Então, se Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém, o que você está sentindo não está vindo do Espírito de Deus. Tá bom? Então, isso é algo que você precisa pedir a Deus perdão. Precisa pedir a Deus que você venha se arrepender de verdade, tá? Rancor, que alimenta o desejo da vingança, aquele sentimento que você fica, eu tenho que ver aquela pessoa, de Deus fazendo justiça contra aquela pessoa que ela fez comigo, né? E isso mostra, gente, que existe dentro de nós ainda essa raiz horrível dentro de nós. Paulo, que coisa horrível que existe dentro de mim, que eu tô vendo agora. Ai, Paulo, pelo amor de Deus, quero até tampar meu rosto, tô com tanta vergonha. Foi exatamente isso que eu senti quando o Espírito de Deus se apresentou para mim, me mostrando as raízes que existiam em mim. Eu senti uma vontade de me esconder de tanta vergonha que eu tava sentindo. Por quê?
Porque eu não sabia que essas coisas ruins estavam dentro de mim, entende? Eu não entendia, porque eu pensava assim, não mato, não roubo, né? Então eu achava que eu não tinha esses problemas. Eu não tô traindo meu marido, eu achava que eu não tinha esses problemas. E aí, quando o Espírito de Deus começou a falar comigo que o negócio era muito mais profundo do que aquilo que eu vivia ali no rasinho, né? Eu comecei a sentir vergonha. Vergonha de ter feito isso contra o Espírito de Deus. E aí o verdadeiro arrependimento veio nascendo, tá bom? Então percebe, você já sentiu que você sente prazer nessas coisas? Anota aí no seu papelzinho. Senhor, eu já senti prazer nessa situação. Senhor, eu senti prazer naquela. Para que você venha apresentar em oração, tá bom? Vamos lá, continua aqui. A raiz aqui se manifesta quando matar ou ferir se torna algo normal e prazeroso. E muitos vivem com isso dentro de casa há gerações. Então, a minha avó, a minha tia, a minha mãe, minha bisavó, né, isso tudo foi de muitas gerações até chegar em mim, aquilo foi se tornando algo normal, né? Eu via meus avós fazendo, eu via minha mãe fazendo, eu fazia. E aí meu filho vê tudo isso e ele acha normal e ele continua fazendo. Então, quando há um verdadeiro arrependimento, há uma quebra, uma ruptura desse costume, tá? Há uma ruptura dessa situação. Então, quebra essa maldição em toda a minha linhagem, entende? A cada geração que passa e não é curada, ela vai ganhando forças, como eu falei para vocês no início, né? Vai aumentando a manifestação dentro da família dessa situação. Por isso, a dor de arrependimento deve ser por toda a sua família. Quando você sente essa dor do arrependimento, você deve sentir não só por você, mas por toda a sua família. Desde o pecado cometido lá atrás, que você venha entender que toda a sua família vivia isso, né? E assim, o sentimento que nasceu dentro do meu coração foi como se eu fosse uma família de plebeu, né? Que o plebeu vou trazer de uma forma bem figurada aqui para vocês entenderem, como se a família de plebeu fosse uma família suja diante dos olhos de Deus, tá, gente? Não que isso seja, não que todo plebeu venha a ser sujo, tá bom? É só de uma forma figurada aqui para você entender. Eu estava suja diante de Deus, então eu não tinha direitos a muitas coisas. Percebe que o plebeu, ele não tem os privilégios das famílias reais, né? O plebeu, ele não tem a mesma... os mesmos privilégios, né, as mesmas portas abertas do que aquele que pertence a uma família real. Então, eu vivia tão suja que eu tava como se numa situação sem privilégios, né? Numa família de plebeu. Mas quando o sangue de Jesus desceu sobre mim, com o arrependimento veio verdadeiro, e o sangue me limpou, né? O Senhor me arrancou ali e me deu um novo nome. E aí ele me transformou daquela que era plebeia para uma família real. Então hoje eu tenho privilégios que eu não tinha antes, né? Hoje eu tenho autorização para entrar em lugares, nos reinos celestiais, que eu não tinha antes, entende? Então, é da mesma forma, quando você começa a se arrepender, o Senhor transforma o teu DNA, tira o DNA do plebeu e coloca o DNA da família real, que é a família de Cristo. Você começa a ter no seu sangue, no seu DNA, nas suas células, o DNA de Cristo, né? O DNA que sente desejo por santidade, que sente desejo por pureza, por purificação, percebe? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. A Mariana falou a verdade. A Karen entrou, seja bem-vinda. O Thiago botou, por isso o extremo oposto também é verdade. A palavra eficaz traz vida. Isso aí, glória a Deus. Deixa eu beber agora um pouquinho de água, gente. Glória a Deus, gente. Então, eu falei agora, né, essa primeira parte, eu falei sobre o homicídio e a violência.
E se fez sentido aí pra você, coloca aqui pra mim, Paula, fez sentido, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Fez sentido aqui pra mim, caiu muitas fichas aqui pra mim, porque agora eu vou falar sobre a outra raiz. A outra raiz é o adultério e a imoralidade sexual. Mas eu quero saber se fez sentido aí pra você. Se pra você tá fazendo sentido. Porque se tiver fazendo sentido, eu quero te convidar a você compartilhar essa live com alguém que você sabe que também precisa ouvir essa palavra. Que você sabe que também precisa ouvir esse ensinamento. Que você sabe que vai fazer toda a diferença na vida dela. Esse aprendizado, né? Paula, tá sendo muito edificante para mim. Paula, até aqui tudo que eu vi tá transformando, tá me transformando por dentro, tá trazendo verdadeiro arrependimento, tá trazendo clareza, entendimento da palavra. Então eu quero te convidar para você mandar, né? Você também ser um canal de bênção na vida de alguém. Eu não preciso ser sozinho um canal de bênção na sua vida, mas você também pode ser um canal de bênção na vida de alguém, compartilhando a live para essa pessoa que está precisando ouvir essa palavra, amém? Porque hoje é dia de cura e dia de libertação. O momento com a palavra não é só um momento para você ouvir a palavra de Deus e, né, sentir aquele refrigério. Não, é um momento de cura, um momento de libertação, um momento de mudança de vida, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre o adultério e a imoralidade sexual agora neste momento. Você já mandou seu aviãozinho aí para todo mundo, né? Acho que você consegue mandar pelo menos para umas 20 pessoas o teu aviãozinho aí no teu Instagram. Manda aí rapidinho, porque a gente vai entrar agora no adultério e na imoralidade sexual. E talvez você esteja pensando assim, Paula, mas eu também não estou adulterando contra o meu esposo. Paula, eu também não ajo com imoralidade sexual. Calma, que eu também pensava assim, né? Quando essa palavra, primeira vez que essa palavra foi ministrada no meu coração. Vamos lá, gente. Jesus Cristo te abençoe sempre. Obrigada, Vitor. Deus te abençoe também. Vamos lá, gente. Não é só trair o esposo, a esposa, não é só trair dentro do casamento, né? Qualquer forma de uso do seu corpo fora da aliança de Deus é um adultério, é uma imoralidade sexual, tá bom? Então vamos lá. Sexo fora do casamento, antes de você casar, é uma fornicação. Paulo, mas eu já decidi que eu vou casar com essa pessoa. Paulo, já tô noivo com essa pessoa, meu casamento já está marcado. Amiga, não importa se o seu casamento já está marcado, não importa se você já decidiu ter uma aliança com essa pessoa, se você ainda não tem essa aliança de verdade, né? Se você ainda não declarou diante dos homens essa aliança, você vive uma fornicação e isso está trazendo malefícios para a tua vida espiritual. Eu estou te falando aqui com muito amor, coloca muito amor nas minhas palavras, porque eu quero ver o teu crescimento espiritual, tá bom? Se você tá vivendo esse momento de fornicação, apresenta diante do teu Deus, porque Ele é Deus para mudar esse quadro. É necessário você formalizar essa aliança diante dos homens, para que você saia desse ciclo de pecados e viva diante de Deus uma retidão diante de Deus. Gente, eu tenho visto muito isso, né? Hoje em dia, como o inimigo tem trabalhado na mente das pessoas, dos jovens principalmente, dizendo que não é possível você ter um relacionamento, um momento de namoro, um momento de noivado, sem fornicação. É mentira do diabo. É mentira. Você tem condições sim, né? Você tem autoridade sim sobre o teu corpo para você viver esse relacionamento sem a fornicação, tá bom? Isso é uma mentira do inferno para tentar te tirar o benefício do reino de Deus. Paula, eu já sou casada. Tem alguma forma de eu estar vivendo essa imoralidade sexual? Tem também.
Apesar de você não estar tendo relação sexual com outro homem, você também pode estar vivendo esse adultério, essa imoralidade sexual de uma forma bem sutil que você não esteja percebendo. Como, tá? Existem algumas situações que podem estar te causando isso. Quando você sente prazer que o outro homem olhe para o seu corpo. Muitas vezes você tá até com uma roupa decente, você tá até numa forma quieta, né, sem ficar dando em cima de outra pessoa, mas você percebe que os outros homens estão olhando para você de uma forma desejando o seu corpo e aquilo te causa prazer, você sente prazer daquilo estar acontecendo. Isso é um pecado de imoralidade sexual, tá bom? Isso abre brechas, né, para você viver aquelas consequências que eu trouxe lá na frente. Isso é a raiz do problema, né? É aqui que você precisa resolver essa situação, essa coisa que está escondida, que ninguém tá vendo, ninguém vai poder te apontar, porque só você, o Espírito Santo e o inimigo que tá vendo essa brecha, né? Sabe que existe essa brecha na sua vida. Então, ninguém vai te apontar sobre isso, amiga. Por isso que é uma coisa muito sucinta, por isso que precisa haver um arrependimento verdadeiro, para que você possa se humilhar diante do teu Deus e fechar, acabar de uma vez por todas com essa brecha que existe, tá bom? Outra forma que existe de você estar, né, adulterando ou causando imoralidade sexual dentro do seu casamento. Quando existe, gente, consumo de pornografia. Gente, como que isso está sendo comum dentro do povo cristão, no meio dos crentes, no meio das pessoas que creem em Deus, no meio dos católicos. Gente, isso está sendo muito comum, está crescendo muito. O inimigo tem ganhado muito campo nas vidas das pessoas dentro dos casamentos, para destruir os casamentos por conta da pornografia. Olha, gente, eu tenho visto muitas pessoas que têm ministério dentro da igreja, ministérios lindos, muitas pessoas que são muito usadas por Deus, têm muitos dons de Deus, porém estão presas em pornografias. E olha, o inimigo da sua alma tá pouco ligando que você tem muitos dons, que você tem muitos ministérios dentro da igreja, que você tem muitas atividades dentro da igreja. Se você está cometendo um pecado que te tira do reino de Deus, é o que ele mais quer, que você fique confortável na situação que você está hoje, para que você não venha desfrutar do reino de Deus, entende? Então, o pecado de pornografia, gente, é um pecado que a gente precisa se humilhar diante de Deus. E ele não nasce assim, ó, de um dia para noite. É algo que veio do avô, do tio, do pai, até ser, né, implantado na mente daquela criança, e aquela criança virar um adolescente, casar e sofrer com esse pecado, entende? Então ele já vem de gerações, precisa ser quebrado, precisa dar um stop através do arrependimento verdadeiro. Vamos lá, é verdade, o inimigo banalizou aquilo que é uma bênção de Deus para o casamento. Glória a Deus, Mariana, isso aí. Outra forma, gente, de você estar cometendo, né, essa raiz desse pecado dentro do casamento. Fantasias sexuais perversas. Talvez você esteja até tendo relação somente com o seu cônjuge. Paula, eu tenho relação somente com o meu cônjuge. Eu não tenho relação com outra pessoa. Eu não fico desfilando para outra pessoa sentir desejo sobre mim. Eu não uso pornografia. Mas quando eu tô no momento íntimo com o meu esposo, eu não consigo pensar no meu esposo. Eu fico pensando em outras pessoas. Eu fico pensando nos relacionamentos antigos. Eu fico pensando
em pessoas de novela, sei lá da onde, de filmes, eu fico pensando em artistas, eu fico pensando em uma pessoa com um corpo escultural. Esse pensamento é adultério, entende? Esse tipo de fantasia não vem de Deus, não é inspirado pelo Espírito Santo. E se não é inspirado pelo Espírito Santo, ele precisa ser confessado, arrependido, precisa haver arrependimento, para que venha haver quebra de maldição na sua vida, entende? Gente, vocês estão entendendo a profundidade do ensinamento desta noite? Não está sendo algo assim superficial, está sendo algo profundo, está sendo algo que está tratando a raiz, algo que vem de muitas gerações, né? Aprisionando toda a sua família, aprisionando toda a sua linhagem em um ciclo que você pensava que era ciclo de azar, em um ciclo que você pensava que era um ciclo de destruição, de maldição, que Deus não gosta de mim, ou que a minha família é azarenta. Percebe, gente? Hoje está sendo algo que está sendo libertador, arrancando raízes lá no profundo, para trazer uma libertação, uma transformação de uma vez por todas dentro da sua casa. Vamos ver aqui. A pessoa que eu conheço, quando foi casar, comprou um momento de roupas íntimas dental. Isso pode entrar num casal cristão. Não entendi, não entendi, Mariana. Mas parece que ela comprou algumas roupas que você acha que não eram tão legais, né? Isso a gente pode conversar depois no particular, tá bom? Me chama lá no direct pra gente conversar no particular. Mas existem situações, gente, de uma roupa íntima que você vai vestir ali com o seu... Vou tentar trazer aqui, né, de uma forma para poder alcançar todo mundo, tá bom? Mas aí depois a Mariana me manda lá um direct no pessoal para que eu possa entender melhor a sua pergunta. Mas, gente, roupa íntima, por exemplo, né? Você pode usar uma roupa íntima que você sabe que teu esposo, que a tua esposa goste mais, né? Uma roupa íntima que você não foi inspirado em um filme pornô, que não foi inspirado em uma novela, né? Onde há traição, que não foi inspirado em uma prostituição. Se essa roupa íntima foi inspirada somente ali por aquele casal, tudo bem dela ser usada, tá bom? Agora, se você viu, por exemplo, um filme pornô, se você viu uma novela onde teve uma traição, onde teve, né, uma troca ali de amantes, você viu um filme, né, onde aquele casal estava em fornicação e aí usou aquele tipo de roupa e causou em você esse desejo, provavelmente esse desejo não vem do Espírito Santo, percebe? A gente precisa entender de onde veio esse desejo. Se esse desejo vem inspirado por essas coisas, provavelmente ele não vem do Espírito Santo. E se não vem do Espírito Santo, não é bom você trazer para dentro do seu casamento. Porque se você traz esse desejo que não é inspirado pelo Espírito Santo para dentro do seu casamento, ele vai causar raízes ruins dentro do seu casamento, como essa aqui que eu tô falando da imoralidade sexual. Ficou claro aqui para vocês, gente? Qualquer dúvida sobre esse assunto, você pode me mandar no direct ou, né, pode mandar aqui também nos comentários. Não tem problema, eu tô aqui para esclarecer vocês, tá bom? Mas se tem algo mais íntimo que você queira falar, você pode me mandar lá no direct, que eu vou ter o maior carinho de responder vocês, tá bom? Vamos continuar aqui outras formas de traição dentro do casamento, né? E essa forma aqui que a Mariana levantou, eu achei muito interessante, né? Você utilizar utensílios que foram inspirados em traição, que foram inspirados em pornografia. Paulo, eu nem vejo mais pornografia, Paulo. Mas aquela vez que eu vi, né? Eu fiquei com desejo de fazer isso. E hoje eu tô aqui com meu esposo e eu quero praticar isso. Gente, isso foi inspirado em uma pornografia? Não traz.
para dentro do seu casamento. Pelo contrário, traz para o teu joelho em arrependimento por você ter visto, por você ter alimentado o teu espírito com aquela coisa ruim, ter alimentado a tua alma com aquela coisa ruim. Traz um arrependimento sobre aquilo, tá bom? Não traz para dentro do seu casamento, porque se não for inspirado pelo Espírito Santo, vai trazer maldições para dentro do seu casamento. Infidelidade emocional, outra situação, né? Você tá quieta ali, você não tá mexendo com ninguém, mas o teu coração tá desejando outra pessoa que não é o teu cônjuge. Gente, isso já é infidelidade. Jesus fala muito claramente sobre isso, né? Se você não adulterou, mas a tua mente pensou, você desejou no teu coração, isso já é uma infidelidade, já tá trazendo o pecado de adultério para dentro de você. E é necessário haver esse arrependimento, quebrar esse ciclo, senão você vai, né, perpetuando isso para a tua geração. Casos extremos, gente, como o incesto, destrói muitas famílias, traz muito traumas e é algo que fica perpetuando. Eu já estudei sobre situações, né, em que começa uma simples pornografia lá no vovozinho, é aquela simples pornografia. Abriu legalidade para o pecado entrar dentro da casa, e aí o filho já foi, né, para um adultério, para algo mais forte, e aí o neto já foi para algo mais forte, né, que é o abuso infantil, e aí o bisneto já foi para algo mais forte. Vai sempre aumentando, gente. Já estudei muitos casos que é assim que acontece, vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando. Então é necessário que seja quebrado o quanto antes, tá bom? Vamos lá, gente. A Mariana botou aqui. Obrigada por esclarecer, ótimo, que bom que esclareceu. Como a prática oral, eu acredito que é algo que traz daqueles filmes. Vamos lá, gente. Outra pergunta que a Mariana trouxe aqui, né, sobre prática oral. Existem na palavra de Deus algumas coisas que são condenáveis, tá bom? São condenáveis pela palavra de Deus. O quê? Tudo aquilo que destrói o teu corpo, que destrói o templo do Espírito Santo. Práticas que destroem o templo do Espírito Santo são condenáveis por Deus dentro da Bíblia de forma clara. Sobre a prática oral, Mariana, não tem nada na Bíblia que traga de forma clara que condene isso, tá bom? A Bíblia não tem clareza sobre condenação sobre a prática oral. Então, o que a gente ensina sobre a prática oral? Deve ser algo que deve ser conversado entre os cônjuges. Se para você traz um sentimento de orgia, traz um sentimento de impureza, traz um sentimento de prostituição, você deve apresentar isso para o seu cônjuge, né? E falar, poxa, isso para mim traz um sentimento de impureza, não me sinto bem nessa situação. E aí não deve haver a prática. Se não houver esse sentimento dentro do teu coração, nem no seu, nem do seu cônjuge, não, a gente não vê esse problema, entende? Porque o relacionamento íntimo desse casal, né, é para a glorificação do nome do Senhor. Tudo que acontece na intimidade desse casal, que é prazeroso para o casal e é santo diante de Deus, né, para a glorificação do nome do Senhor, porque é um mandamento do Senhor que esse casal tenha esse relacionamento de muita intimidade, tá bom? Então, se é aprovado pelos dois cônjuges, tá? Se os dois cônjuges sentem ok, não se sente impuro, não se sente mal por isso, não sente que tá vivendo algum tipo de orgia, tá tudo bem. Se um dos cônjuges está se sentindo mal, o outro deve respeitar, tá bom? E não deve ter. Ficou claro aí, gente? Fala aí pra mim se tá claro. Se alguém quiser mandar mais perguntas, pode mandar, gente. Tô aqui pra isso, tá bom? Vamos lá. Milena entrou, seja bem-vinda. Gente, vamos lá.
Talvez você esteja se perguntando, né? Mas, Paula, o que isso tudo que você falou, né, tem a ver com o meu dia a dia? E aí eu vou te explicar porque isso tudo tem a ver com o seu dia a dia. Porque muitas das vezes você vive estressado, você não dorme direito, você carrega um peso constante no seu peito, vive cercado de conflitos na sua família, né? Parece que sempre tem um problema, ou é com o filho, ou com o marido, ou com a tia, ou com a avó, tá sempre com problema. Sente que não sai do lugar, né? Que portas não se abrem para você, como se Deus estivesse distante de você, né? E a palavra de Deus diz que a única coisa que nos afasta de Deus é o nosso pecado. E você sente como se Deus estivesse distante de você. Se você tem vivido, ficou claro, Mariana? Glória a Deus, tá bom. Se você tem vivido situações como essa, gente, é porque existe uma raiz que tá te aprisionando, né? Como eu falei no início aqui da minha live, eu vivi situações como essas. Eu vivi muita fraqueza, eu não tinha forças para levantar. A minha respiração, gente, ficava assim, ó. E eu fazia o exame de sangue, dava tudo ok no meu exame de sangue. Eu falava, mas Jesus, como assim? Eu não tenho força nem para respirar. Gente, eu vivi muitos ciclos, né, de maldições dentro da minha casa. Portas se fechavam do nada. Vivia ciclo de problemas na minha família e eu não entendia onde que estava a causa do problema. Por quê? Porque eu só vivia tratando as consequências, tratava as consequências, resolvia e ia de novo. Esses dias, gente, eu fui orar para uma família, né? E a família estava vivendo muitas consequências de tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. E aí eu trouxe, né, esse esclarecimento para essa família. Olha, eu vou orar aqui por vocês, né? Essas consequências vão ser resolvidas. Mas se vocês não viverem todo esse ciclo aqui que eu tô falando para vocês de arrependimento verdadeiro, a porta vai continuar aberta e consequência vai voltar. Então a gente precisa limpar aqui a consequência, mas focar na causa, para que a causa venha a ser resolvida e aí você consiga viver um ciclo agora. Desculpa, gente. E você venha viver agora um ciclo agora diferente na sua vida, né? Não venha mais viver essas consequências, uma limpeza total. Glória a Deus. Então vamos lá. A verdade é que esses desafios muitas vezes não são emocionais. Às vezes a gente pensa assim: ah, eu tô com um desafio emocional, eu tô com um desafio natural da carne. Existe, gente, desafios emocionais, existem desafios naturais. Só que esses ciclos não é só emocional e não é só natural, percebe? Quando vive um ciclo assim, eles são espirituais. Quando vive ciclo, né, do pai, da mãe, da tia, da avó, e aquilo vai perpetuando, isso daí é espiritual. Então, o emocional a gente precisa tratar de forma emocional, o natural a gente precisa tratar de forma natural, e o espiritual a gente precisa tratar de forma espiritual, tá? Então, a gente precisa entender o que é espiritual para que a gente venha tratar de forma espiritual. Se eles estão sempre sendo alimentados, eles nunca vão ser tratados, você vai estar sempre focando só na consequência e nunca na causa do problema. Então, você nunca vai viver uma mudança de verdade, tá bom? Dentro da sua casa. Daniel botou aqui, estou sendo muito abençoado por essa live. Obrigada, pastor Daniel. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Esses padrões aqui que eu trouxe para vocês, né, do avô, do pai, do tio, do neto, não são coincidências, né? Às vezes você pensa assim, ah, gente, que coincidência, né? A avó sofreu a mesma coisa, a mãe. Eu lembro que teve mentoradas que chegou aqui comigo, nas últimas turmas que eu abri, que elas falaram assim, Paula, na minha família ninguém permanece casado. A minha avó separou, todas as minhas tias separaram, a minha mãe separou, todas as minhas irmãs já separaram. Eu sou a única que tô tentando persistir no casamento, mas eu tô por um fio de chutar o balde. Você acha que isso é coincidência? Isso não é coincidência, gente. É uma raiz, é um sintoma espiritual que tem dentro dessa família que precisa ser quebrado. Entende? Então vamos lá.
Você não está preso porque você quer. Não foi você que foi lá, deixa eu fazer isso. Não, gente, você nasceu dentro desse problema, você nasceu dentro desse ciclo. Só que hoje você tem a oportunidade de quebrar. Entende? Hoje Deus está te trazendo uma oportunidade de dizer: chega, até aqui eu vivi esse ciclo, até aqui a minha família viveu essa maldição. Mas hoje você tem a oportunidade de falar: chega, daqui para frente não terá mais. Eu não vou viver mais esse ciclo vicioso, os meus filhos não vão viver mais presos nesse ciclo vicioso, porque hoje eu quebro essa maldição na minha família, porque hoje eu reconheço as raízes e libero o verdadeiro arrependimento para que você possa ser perdoado e tratado dentro dessas raízes, tá bom? Vamos lá, gente. Bota aí pra mim assim: hoje esse ciclo termina na minha família. Coloca aí pra mim, pra eu saber se você tá recebendo. Paula, hoje esse ciclo termina na minha família, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio, gente. Eu creio que tudo que eu vivi hoje, toda essa luta para conseguir fazer essa live, não vai ser em vão. Eu creio que hoje esse ciclo vai terminar na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Coloca aqui para mim, para eu saber que você tá nesse mesmo propósito aqui do que eu, tá bom? A Nina botou boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, Nina. Hoje esse ciclo termina na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. A Fernanda colocou. Quem mais, gente? Coloca aqui para mim. Gente, vamos lá. Enquanto você não identificar, não confessar, tá? Isso não vai terminar na sua vida. Precisa ser identificado e precisa ser confessado para que ele venha a ser rompido na sua vida e na sua família. Tá claro, gente? Até aqui ficou claro para todo mundo? Precisa ser identificado qual é o ciclo, precisa ser confessado essa raiz para que venha a ser quebrado essa maldição na sua família, tá bom? Então, onde a gente precisa focar para a gente atacar esse inimigo? Focar aonde, gente? Aonde está a raiz desse pecado, tá bom? Então, Paula, eu vou focar. Daniel botou: eu creio que esse ciclo acabou hoje na minha vida. Amém, Daniel. Pastor, recebe aí. Seja bem-vindo, Tamara. Que Jesus te abençoe sua vida. Vivian, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Onde a gente precisa atacar, tá bom? Não é apenas no pecado pequeno que você tem cometido no seu dia a dia. Precisa ser atacado na raiz do problema. Lembra que eu falei que hoje eu iria trazer somente sobre duas? E aí eu já quero fazer uma enquete aqui no meu Instagram. Você que está me acompanhando aí, né? Se você quer que eu traga mais raízes na próxima live, na próxima segunda-feira, Paulo, gostei desse tema, eu quero saber outras raízes que a gente também pode estar vivendo. Coloca aqui, eu quero saber outras raízes, né? Coloca aqui para mim, para eu saber se você quer que eu traga na próxima live, né? Se vale a pena eu estudar novas raízes para trazer aqui para vocês para a próxima segunda-feira outras raízes que também podem estar te aprisionando nesse ciclo aí, né, de maldições, de azar, que tem te levado a viver tantas dores, tantas portas fechadas, tá? Coloca aqui para mim se você já quer saber outras raízes. Paula, eu quero saber, coloca aqui que eu quero ver, tá bom? Então vamos lá, gente. Não adianta pedir perdão pelo pecado final. Lembra que eu falei, né? Claro que você tem que pedir perdão por todos os teus pecados, mas você não pode ficar só focando no pecado final. Você tem que focar nessa raiz. O verdadeiro foco deve ser o sistema espiritual que sustenta esse pecado, tá bom? Que normaliza, que justifica, que transforma esse pecado em cultura, tá bom?
Isso sim que deve ser focado. Isso sim que o seu coração deve focar para você se arrepender, tá bom? Então, como que eu faço isso, Paulo? Analisa a tua família, analisa o comportamento da sua vovó, da sua titia, da sua mamãe, e aquilo que você viu que é normal em toda a sua família. Ah, é normal na minha família acontecer muito adultério. Ah, é normal na minha família acontecer muita traição. Ah, é normal na minha família acontecer muita pornografia. Vai percebendo aquilo que virou normal, que virou cultura e vai anotando, para que o Senhor comece a te mostrar aonde que está a raiz desses problemas. Tá bom? Então vamos lá, gente. Ó, o pessoal tá colocando aqui que quer saber mais raízes. Então, semana que vem, vamos lá, gente. Se vocês colocarem aqui, eu vou trazer outras raízes na semana que vem, tá bom? São muitas, gente, muitas raízes. Eu vivi há mais de 7 meses aqui que eu tô, né, mergulhada nisso, pedindo perdão a Deus de tudo quanto é raiz que o Senhor tem me mostrado. Então, imagina quantas raízes o Senhor já me mostrou, quantas raízes o Senhor me revelou para que eu viesse mergulhar e pedir perdão diante de Deus, tá bom? São muitas. Mas eu posso trazer para vocês mais na semana que vem, se realmente for isso, né, que vocês estão querendo saber, tá bom? Ah, legal! O Thiago teve uma ideia aqui de perguntar se vocês preferem. Ó, tá todo mundo botando que quer saber mais raízes. Show, gente, gostei. Vou trazer então na próxima semana. Vou fazer algumas enquetes aqui no meu Instagram sobre algumas raízes que vocês querem que eu traga durante a semana. Então já fica ligado aqui no meu Instagram, tá bom? Que eu vou trazer algumas enquetes para vocês escolherem algumas das raízes que eu posso trazer na semana que vem. E o Thiago também tá colocando aqui, gente, o que que vocês acham que ficou melhor para vocês, né? No Instagram, no YouTube. Hoje a porta do YouTube, né, foi fechada, porque o Senhor queria abrir uma nova porta. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então o Senhor fechou a porta do YouTube para que uma nova porta viesse a ser aberta hoje, com algum propósito. E aí me fala aqui, qual que ficou melhor para vocês? Se vocês querem que eu continue investindo lá no YouTube, né, buscando que esse problema técnico venha a ser resolvido, ou se vocês acham, não, Paula, adorei o Instagram para mim foi muito melhor, a gente prefere continuar aqui no Instagram. Coloca aqui para mim, quem prefere YouTube, escreve YouTube. Quem prefere Instagram, escreve Instagram, que meu esposo vai estar contabilizando isso aqui, tá bom? Vamos lá que a gente precisa quebrar isso hoje. Quebrar essa maldição hoje em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. O inimigo não precisa ficar fazendo muito esforço contra a nossa vida quando a gente tá com essa brecha aberta, entende? Então ele deixa a gente viver uma forma confortável. Para quê? Ah, tá confortável. Por quê? Porque a gente tá com essa brecha aberta. Ele já sabe que a gente não vai viver o reino de Deus. Então ele deixa, entendeu? Ele deixa a gente ter ministério, ele deixa a gente ter dons dons de cura, dom de revelação, sei lá do que. Ele deixa a gente viver algumas experiências, porque ele sabe que se essa brecha estiver aberta, ele está tranquilo contra a nossa vida, entende? Então percebe, gente. Isso é um padrão instalado dentro do nosso coração, né, na cultura, no inferno, para que a gente venha se acomodar com essa situação, tá bom? Então por isso a gente precisa estar ligado, focado no céu. O pecado, o diabo quer que esse pecado vire um estilo de vida, tá? O diabo quer que esse pecado ele vire só uma cultura. Ah, gente, isso é na época da minha mãe, né? Que o namoro não encostava um no outro. Hoje em dia não é mais assim, né? Nós estamos vivendo no século XXI, não tem mais como viver isso. Isso é mentira do diabo, entende?
O Senhor continua buscando santidade em nós. O pecado da iniquidade sexual continua sendo pecado de iniquidade sexual. Então a gente precisa estar ligado nessas coisas que o diabo tenta instaurar como cultura. Na época da minha mãe que ficava um casamento só, né? Pelo amor de Deus. Hoje em dia a gente vive um outro momento. Hoje em dia não deu certo, separa, arruma outro. Percebe, gente? Ou na época da minha mãe, que era um marido só. Na época da minha mãe, que tinha essa coisa aí de ter um relacionamento todo certinho. Hoje em dia não dá mais. Isso é mentira do inferno. A gente precisa estar focado em Deus, tá bom? Focado como o inimigo tem tentado implantar essas culturas malignas dentro dos nossos corações, tá bom? Então vamos lá, gente. Em 2 Timóteo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Então não adianta a gente estar na igreja tendo aparências, sabe, de servo de Deus. A gente precisa viver de verdade essa santidade. Porque enquanto eu achar que isso é só um hábito, só uma fraquezinha, só um probleminha emocional, sabe? Eu não vou lutar contra isso com todas as minhas forças. Eu não vou buscar em Deus esse arrependimento verdadeiro até isso ser quebrado. Então eu preciso entender que isso é uma estrutura espiritual que precisa ser quebrada de uma vez por todas na minha vida, precisa de uma vez por todas ser confessada e arrancada da minha vida. Gente, quando isso aconteceu dentro do meu coração, foi assim, extraordinário. Como que a minha vida mudou? Entende? Quando isso caiu dentro do meu coração, eu falei, o quê? Isso é uma estrutura do inferno para acabar com a minha vida com Deus, para eu ficar numa zona de conforto que para mim não tem jeito, que eu peço perdão e não saio do mesmo lugar. Isso é uma estrutura do inferno. Tem como isso ser quebrado? Quando caiu essa ficha no meu coração, rompeu. A minha vida mudou, entende? Então é isso que eu quero que aconteça hoje no teu coração. E caia isso no teu coração, pá! E tudo mude, tá bom? Gente, o Thiago tá contabilizando aí sobre o Instagram e YouTube, tá? Foi de lavado, tá vendo? Não falei, gente, que Deus faz tudo pro nome dele ser glorificado. Então, tudo, gente, não existe problema que aconteça que não seja, né, que Deus não traga, que não transforme de uma forma pro nome dele ser glorificado. Vamos lá, gente. Gente, eu foquei nisso. Eu falei, Senhor, se isso é uma estrutura espiritual, eu quero viver esse arrependimento verdadeiro. Então, eu vivi, gente, de uma forma bem pragmática na minha vida. Eu vou te adorar todos os dias, até eu viver esse caminho ao trono do Pai, até eu alcançar uma adoração ao trono do Pai. Eu alcancei essa adoração, vivi esse arrependimento, esse quebrantamento verdadeiro, vivi essa libertação, vivi, né, essa limpeza espiritual e a minha vida foi transformada. Eu senti, gente, que as minhas células foram mudadas. Eu senti que o meu DNA foi transformado. Entende? Hoje eu não venho mais de uma genealogia carnal, eu venho de uma genealogia espiritual. O meu genes, o meu DNA vem de Jesus, vem do céu, né? O meu corpo deseja pelas coisas do céu agora porque o meu corpo foi transformado pelo poder de Deus. Então vamos lá, gente. Agora eu quero fazer gente, essa oração por você, tá? Que eu quero clamar a Deus para que você venha viver esse quebrantamento verdadeiro, para que você venha colocar esse propósito diante de Deus de adorar até rasgar o céu. Esses dias eu escutei a pastora Valnice Milione falando assim, se você tem, né, um tempo aqui, né, vamos botar de 10 minutos para a gente poder fazer uma conta redonda. Se você tem 10 minutos de oração, né, uma lacuna de 10 minutos de adoração e vários pedidos para serem feitos, use 9 minutos e meio de adoração e meio minuto de pedido. Ela falou assim,
é uma forma muito boa para você calcular. 95% do seu tempo de oração dedique em adoração. E os 5% que restarem, aí você faz pedido. Por quê? Porque a adoração faz você rasgar o céu. Depois que você rasgou o céu, amiga, o teu pedido, tem coisas que eu nunca pedi a Deus e aconteceu. Entende? Porque o teu pedido não precisa nem ser feito. Você já rasgou o céu. É igual quando meu filho chegou esses dias pra mim e falou: mãe, você é uma mãe maravilhosa. Gente, meu filho tem 3 anos de idade. Ele falou assim pra mim: mãe, olha dentro dos meus olhos, mãe. Você é uma mãe maravilhosa. Mãe, você cuida muito bem de mim. E ele pedindo pra eu olhar dentro dos olhos dele. Gente, pensa naquele momento como é que o meu coração não ficou, né? Derretido. Ele já nem precisava fazer o pedido, já estava querendo dar ali tudo para ele, né? E ele começou lá o sermão dele. Mãe, olha como é que você cuida de mim, mãe. Olha, mãe, você cuida de mim, eu tô sempre chorosinho. Mãe, você cuida da minha roupa. Mãe, você cuida, mãe. E ele começou a falar de tudo que eu fazia ali por ele e eu já tava toda derretida ali naquele momento. E ali naquele momento ali ele falou assim: mãe, então não é justo agora, mãe, você não emprestar o celular para mim. Gente, ele queria meu celular emprestado e eu já tinha falado para ele que eu não ia emprestar meu celular para ele porque ele tinha feito uma malcriação para mim. E eu falei ali, né? Gente, percebe? Olha só como é que a gente pode comparar isso com a nossa vida com Deus. Naquele momento ele não se arrependeu da malcriação que ele tinha feito, mas ele tentou me conquistar, né? Ali colocando os elogios para mim, me louvando por quem eu era. E ali o meu coração já estava derretido, eu já estava pronta para dar tudo para ele. Mas quando eu percebi que ele não se arrependeu do pecado dele, meu coração fechou novamente. Percebe? Isso é muito forte. Então, se não houver esse arrependimento no teu coração, o coração de Deus, né, fechou. Então, não, a gente precisa viver esse momento de adoração até haver esse aquebrantamento e esse arrependimento. Quando o coração de Deus está aberto, ali Deus está pronto para te dar muito mais do que aquilo que você pensou. Naquele momento ali eu já estava querendo dar muito mais coisas para o meu filho do que ele tinha pensado, né? Só que precisava haver um arrependimento no coração dele. Davi adorou o Senhor quando o filho morreu. Deus deu para ele Salomão sem ele pedir. Isso aí, né? E Salomão foi muito mais do que ele poderia sonhar ou imaginar, né, de um filho. Então agora eu quero que você coloque no teu coração aquilo que você percebeu, que pode estar sendo uma raiz, né, que tem causado todo esse ciclo aí de pecados na tua vida, que eu quero apresentar agora a tua vida a Deus. Quero fazer essa oração, Senhor, pela tua vida. Quero te apresentar agora nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti, Senhor, nós Te apresentamos, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, Teus servos, Senhor, que já Te confessaram, Jesus, como seu único Salvador de suas vidas. Senhor, todos que estão aqui, Senhor, já Te confessaram, Senhor, como Salvador de suas vidas, ó Pai. Senhor, mas eles ainda vivem ciclos, Senhor, que parecem que é ciclo de azar, que parece que é ciclo de falta de fé, coisas que eles te clamam há tanto tempo e não acontecem. Senhor, promessas que foram feitas lá atrás, Senhor, e até hoje não foram cumpridas na vida dos teus filhos. E eles não sabem porque isso tem acontecido, Pai. Mas hoje, Senhor, através desse ensinamento, o Senhor trouxe revelações profundas, Senhor, do que podem estar acontecendo. São raízes de pecados, Senhor, que viraram costumes, Senhor, em suas vidas.
raízes de pecado, Senhor, que viraram, Senhor Jesus, modo de viver, Senhor, no seu coração, Pai. Por isso eu te peço agora, neste momento, que o verdadeiro arrependimento, Senhor, venha alcançar cada coração aqui nesta noite. Que o verdadeiro arrependimento, Senhor, venha alcançar, Senhor, cada vida, Senhor, aqui neste momento, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que somente, Senhor, pelo poder do Teu Espírito é que podemos alcançar esse verdadeiro arrependimento. Por isso eu te peço por Tua infinita misericórdia, que os Teus filhos venham alcançar esse coração aquebrantado diante de Ti, Pai. Senhor, Tu não me trouxeste aqui à toa, Senhor. Senhor, Tu não me trouxeste aqui esse estudo, Senhor, para essa palavra voltar em vão, mas a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra, ela vai e ela cumpre o objetivo ao qual ela foi lançada. Que essa semente lançada nesta noite, Senhor, venha produzir fruto dentro do coração dos Teus filhos. Um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro aquebrantamento, de tal forma, Senhor, que venha alcançar o céu, Senhor, e trazer libertação de uma vez por todas. Purificação na vida dos Teus filhos, Senhor, de uma vez por todas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, crendo, Senhor, na Tua misericórdia, Senhor, sobre cada um, Pai. Eu creio, Senhor, na Tua misericórdia sendo alcançada cada um agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebe agora a tua vitória. Recebe agora o aquebrantamento do céu. E a partir de hoje, faz esse propósito que eu lancei aqui, um propósito de adoração de forma diligente, de forma comprometida com o teu Deus, não por aquilo que teu Deus pode te dar, porque Ele pode te dar infinitamente mais do que a tua mente já sonhou, infinitamente mais do que a tua mente já imaginou, mas por você querer Ele, por você amá-lo, que você possa adorar e falar: Senhor, eu quero te adorar até tu produzir dentro de mim esse amor verdadeiro por ti, esse desejo por intimidade contigo, porque foi isso que eu fiz. Eu não estava amando a Deus no momento que eu comecei, eu não sentia prazer de adorá-lo no momento que eu comecei, mas eu comecei a adorá-lo e pedindo: Senhor, eu quero te adorar até que esse sentimento venha a ser produzido dentro de mim, até que isso vire uma verdade dentro de mim. E eu fui de uma forma diligente, de uma forma comprometida, até que o Espírito de Deus começou a produzir dentro de mim tudo isso. E é isso que eu quero que você viva, porque foi extraordinário quando eu comecei a viver, tá bom? Um super beijão. Obrigada por todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Parabéns por todos vocês que decidiram viver essa transformação, esse arrependimento. Que o Senhor seja glorificado na sua vida, tá bom? Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Um beijo.